presente, por mais, como eu disse, que tenha deturpações. O direito à vida, e a gente pode observar que, como eu disse, vai estar presente em todas as culturas. Que mesmo esses que não tinham essa lei de Deus, a lei específica, a lei escrita, eles sabiam quando estavam fazendo algo de errado. Porque eles têm a imagem de Deus, ainda que de forma rebuscada em si, e trazem essa lei gravada em seus corações. Aqui no verso 1 ele começa, ele vai trazer algumas coisas, ele está fazendo a construção de que o homem é indesculpável. Aquele que não conhece a Deus, aquele que conhece, aquele que conhece a sua palavra, o que não conhece, aquele que tem a revelação geral, que seria a natureza, aquele que tem a revelação específica, que seria a palavra de Deus. E ele vai dizer, desde o capítulo 1, que todos os homens são indesculpáveis, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto para todos. E aqui, para a questão do conhecer a vontade de Deus, depois no capítulo 2 ele vai começar também dizendo que por isso todo homem é indesculpável. E aqui ele vai estar trazendo o exemplo de como essa lei realmente existe, de como todos realmente conhecem e de como todos aplicam muitas vezes simplesmente ao seu interesse. Porque ele começa dizendo, por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condenam. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a vontade, a verdade, contra os que praticam tais coisas. É interessante porque ele vai dizer que essas pessoas que de alguma forma conhecem essa lei são indesculpáveis. E aqui vai ser a prova de que conhecem, porque para a gente julgar a ação, a atitude de alguém, a gente tem que saber que aquilo é errado. De alguma forma a gente sabe que se alguém está fofocando da vida de alguém, aquilo é errado. Se alguém está levantando falso contra outra pessoa, aquilo é errado. Isso não é só nós que conhecemos a palavra de Deus. Em todos os lugares isso de alguma forma é condenado. E quando nós individualmente condenamos essa atitude, nós estamos mostrando que há uma verdade universal, há uma verdade de fato, há uma verdade absoluta. Demonstrando também o quê? Que eu conheço, eu reconheço que há essa verdade. Porque se eu não soubesse que tal atitude era errada, eu não teria como condenar. Se alguém está fazendo alguma coisa lá que é crime, mas que eu não sei, como é que eu vou poder julgar e condenar tal pessoa? Mas a partir do momento que eu vejo alguém roubando, eu digo, está roubando, está furtando, é porque eu sei que aquilo é errado. E aqui Paulo vai usar esse argumento e vai dizer, como vocês condenam, vocês conhecem, reconhecem que tem essa lei, que tem essa verdade absoluta. E da mesma forma como vocês reconhecem, agora que vocês sabem que isso é errado, a partir do momento que vocês praticam, vocês estão trazendo condenação sobre vocês mesmos. E ele não está falando específico para uma pessoa, para alguém, ele está dizendo que toda a humanidade é dessa forma. Todo o homem. Se você não vai observar algum fato desse que eu citei, você pode ver outra coisa, estar julgando outra em outra atitude, e depois vai lá e faz a mesma coisa. Talvez em grau ou intensidade menor, mas está fazendo a mesma coisa. E aqui, como eu disse, a gente vai confirmando que há essa lei, essa verdade absoluta, essa vontade que Deus expressa na palavra dele. Mas aqui a situação aí vai complicando, porque no verso 2 ele vai dizer que bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas.
O juízo de Deus não vai ser simplesmente pelo que eu acho que eu estou fazendo certo, ou pelo que eu acho que o irmão está fazendo errado. Vai ser pela verdade, pela palavra dele. Vai ser pelo que ele deixou escrito, para que não tivéssemos dúvida. O julgamento dele é segundo a verdade. Não vai ter o popular, o nosso jeitinho brasileiro. O juízo de Deus está reservado para os que praticam tais coisas. No verso 3, é interessante que ele vai agora mostrar qual, vamos dizer assim, a atitude diante dessa revelação da vontade de Deus através da lei dele. E aqui ele está falando de um modo geral de todo homem. A reação primeiro, vamos dizer, a reação natural de todo homem. E ele continua e diz: e você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que elas fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Aqui ele vai trazer justamente a resposta naturalmente do homem quando ele é confrontado com a vontade de Deus, com a lei de Deus. E ele vai dizer que por vezes alguém vai se achar amigo de Deus, a ponto de achar que Deus não vai fazer nada, vai passar a mão na cabeça, ele não vai cobrar a obrigação do irmão que eu estou condenando da mesma forma que de mim. E aí muitas vezes pode estar achando que Deus vai ser complacente com algumas coisas que estão acontecendo, com algumas coisas que eu estou praticando, porque pensam que conseguirão se livrar do juízo de Deus. E aqui eu vejo como uma possível resposta, porque como que eu sei que aquilo é errado, como que eu condeno, aponto o erro do meu irmão e vou lá e pratico a mesma coisa. Irmão, aqui eu não estou nem me referindo a irmão em Cristo, eu estou dizendo irmão enquanto ser humano. Como que eu posso olhar tantas e tantas pessoas fazendo coisas aí, eu vou apontar e depois eu vou fazer igual? E muitas vezes nós estamos aqui agora trazendo para o nosso meio, quando estamos na igreja, quando fazemos parte do corpo de Cristo, muitas vezes pensamos que, de fato, não, Deus é mais amigo dos crentes do que dos outros. Então, se eu fizer alguma coisa, vai estar tudo bem. Não tem tanto problema. Agora, se quem está lá fora fizer, é juízo, é condenação. Porque muitas vezes nós estamos aqui, ele vai dizer algumas coisas que muitas vezes podemos estar caindo nesse engano. Será que estamos desprezando? É outra atitude? O que Deus tem nos ofertado, o que Deus tem nos oferecido? Será que temos desprezado o que Jesus fez por nós? Será que temos desprezado aqui, como ele vai dizer, a bondade de Deus? Será que temos confundido a tolerância e a paciência de Deus com a conivência com, muitas vezes, os atos que, enquanto seres humanos, enquanto humanidade, estamos praticando? Será que na nossa vida pessoal nós estamos acreditando nisso? Será que a paciência de Deus, Ele está aguardando que nós nos arrependamos, nos voltemos para Ele? Nós não estamos achando que Ele está concordando com aquela atitude, e aqui Ele está dizendo que é um erro pensar dessa forma. É um erro porque na prática, Ele vai dizer aqui, nós estamos desprezando o que Deus fez, o que Deus tem nos oferecido. Será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus?
Ele está suportando o que estamos fazendo contra Ele? Será que estamos confundindo com Ele está concordando? E Ele vai dizer, porque a bondade de Deus é para nos conduzir ou para nos levar ao arrependimento. Esse tempo que Ele está nos dando, sem essa punição, essa oportunidade que Ele está nos dando ainda, de mesmo no pecado, ainda estarmos aqui, para que possamos nos arrepender, mudar a nossa mente, mudar a nossa direção, mudar a nossa vida. Nós não podemos confundir com a tolerância dele a ponto de que ele estivesse concordando com nossas atitudes. Porque aqui depois ele continua e ele vai estar trazendo qual a consequência para esses que vivem dessa forma, que ou acham que Deus não vai cobrar deles dessa forma, ou estão simplesmente desprezando a Deus. No verso 5 ele vai dizer: mas por ser teimoso e ter o coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Das atitudes que muitas vezes nós estamos achando que não tem nada a ver, que não tem problema, que Deus está até concordando com aquilo, mas que na verdade nós estamos acumulando a ira de Deus sobre nós. E Ele diz qual o momento que isso vai ser revelado. Talvez passemos a vida toda sem ter essa revelação, porque Ele vai dizer que de fato vai ter um dia que isso vai ser revelado. Vai ter um dia que esse julgamento virá sobre cada um de nós. E que esse dia não seja um dia de julgamento para condenação. Para alguns vai ser o grande e terrível dia. Para outros vai ser o glorioso dia, o dia do Senhor. Que possamos nesse dia estarmos alegres, porque Ele de fato nos resgatou. E não vamos passar pela condenação. Mas se continuarmos no curso desse mundo, no curso da humanidade, infelizmente, esse dia será grande e terrível. Aqui ele está dizendo a consequência dessas atitudes. No verso 6 ele diz: por quê? Porque Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Deus vai retribuir segundo a mim, segundo as minhas obras, a Ana Vitória segundo as obras dela, a cada um de nós segundo o que cada um de nós fizermos. Ele não vai julgar de acordo com o que eu acho, de acordo com o que o outro acha, de acordo com o que o outro fez, o que eu achava que deveria fazer. Cada um que vai estar diante de Deus prestando conta daquilo que deveria fazer ou que não deveria fazer. E aqui no verso 8 e 9 ele vai dizer qual é a consequência natural desses que estão no curso do mundo. Ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. A consequência natural do curso do mundo, desses que estão seguindo na correnteza do mundo, vai ser ira e indignação da parte de Deus. E mesmo aqui já experimentarão o que aqui, ele vai dizer, no verso 9, tribulação. Outra versão vai dizer sofrimento, e a gente vai ver que são coisas que vão acontecer de forma externa e de forma interna. Já agora irão passar por tribulação, por sofrimento, por várias coisas que irão nos afligir. Isso tudo vai gerar o que dentro deles? Angústia. Essa é a consequência para aqueles que conhecem a vontade de Deus e simplesmente a desprezam. Mas por outro lado, e graças a Deus pela obra de Jesus na cruz, resgatando a cada um de nós, o verso 7 vai dizer: vida eterna
aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Eu sei que eu nem consegui falar essa palavra, saiu, graças a Deus. Os que procuram glória, honra e incorruptibilidade. Esse é o resultado para aqueles que estão de fato buscando fazer a vontade de Deus. No verso 10 ele diz: haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Haverá glória, haverá honra. Já aqui experimentaremos isso também, mas mais ainda na vida eterna. E haverá paz. Para uns, angústia. Para uns, tribulação. Para outros, paz. A paz que excede a todo entendimento, mesmo diante de tantas e tantas situações. Honra e glória. Enquanto uns irão receber indignação e ira da parte de Deus, outros irão receber glória e honra. Eu acho que está fácil de escolher, né? Aqui é interessante também que ele traz alguns alertas. Alguns alertas aqui ele vai direcionar para o povo judeu. Paulo está fazendo essa distinção entre o homem no geral, o gentio, todo homem, toda a humanidade. E também muitas vezes ele vai relacionar ou vai fazer um contraponto com o povo judeu. Aquele povo que primeiro teve a revelação de Deus. Aquele que durante muitos e muitos anos teve a palavra de Deus, a vontade de Deus em suas mãos, em sua guarda, em sua responsabilidade. E que hoje eu poderia dizer que o povo de Deus, os cristãos, poderia fazer essa correlação, tem essa missão hoje também, tem essa responsabilidade. E ele vai dizer aqui a partir do verso 17, um alerta eu diria para cada um de nós. Ele vai dizer: mas se você diz que é judeu, ou parafrasear aqui, mas se você diz que é cristão, confia na lei e se gloria em Deus. Cristão de verdade aqui. Confia na lei, se gloria em Deus. A glória dele está em Deus. Conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Aqui é o cara que de fato conhece, ele sabe qual é a vontade de Deus geral, sabe qual é a vontade de Deus para a vida dele. Aquele que conhece a palavra, aqui está dizendo que ele é instruído na lei. Ele sabe quais são as coisas corretas, as coisas erradas, e ele aprova as coisas excelentes, as coisas que devem ser feitas. E vamos vendo, continuar vendo esse padrão. Se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas. Uma pessoa com propósito, que vai guiar aqueles que não estão enxergando ainda, que não conhecem a palavra, que não conhecem a Deus, que vai guiá-los a Deus. Aqueles que estão na escuridão, que não têm a palavra de Deus para iluminar os seus passos, essas pessoas têm o propósito de guiar tais pessoas pelo caminho correto. Instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Então a gente vê aqui, não é qualquer pessoa, ele de fato tem um conhecimento, ele é um mestre que está ensinando as crianças. A gente vê aqui que de fato ele vai dizer o quê? Que a sabedoria e a verdade se encontram onde? Na lei de Deus. Ele reconhece tudo isso. Ele não está buscando a sabedoria ou a verdade em filosofias, em ideologias, em o que quer que seja. Na palavra de Deus, na lei de Deus, na vontade de Deus. Mas aqui agora continua e Paulo vai fazer essa advertência. Você, pois, que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar,
rouba? Você que diz que não deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei de Deus, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E aqui veja a advertência que Paulo está fazendo, e eu vejo muito isso para os nossos dias. Tantos e tantos que conhecem tanto a palavra de Deus, e eu diria que o problema hoje, nos nossos dias, não é conhecer a palavra de Deus. Em outros tempos, pode ter sido, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, as pessoas não tinham acesso a essa verdade revelada da palavra de Deus. Mas nos nossos dias, se a gente quiser ter 10, 20, 30 Bíblias de versões diferentes, livros e livros explicando sobre esses temas, sobre esses assuntos, vídeos no YouTube ou em qualquer rede social. Mas aqui qual é o grande problema? É se de fato essa pessoa está colocando em prática todo esse conhecimento. Qual é a motivação? Qual é a nossa motivação aqui, como ele traz como um alerta para eles, e eu trago um alerta para mim e para cada um de nós? Qual seria a nossa motivação de conhecermos o que Deus tem, o que Deus quer, sabermos que temos um propósito, mas muitas vezes estarmos caindo na armadilha de muitas vezes querer aparecer mais do que o próprio Deus. Caímos na armadilha de sairmos de estarmos fazendo de fato a vontade de Deus para cuidar dos nossos interesses. É uma armadilha que, não se engane, o povo judeu que tinha a palavra de Deus, que era o único em determinado momento que tinha essa revelação de Deus, boa parte caiu. Lá em João vai dizer que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Eles tinham a revelação, eles tinham a palavra de Deus, eles tinham a promessa do Messias e não reconheceram o Messias. Porque de fato não se aplicaram a conhecer a vontade de Deus. Porque simplesmente eles se tornaram orgulhosos e presunçosos, achando que simplesmente por terem a palavra de Deus, eles estavam salvos. Eu lembro de um filme que eu assisti certa vez, que era um filme, eu não lembro agora se era vampiro ou alguma coisa desse tipo, que era algum ser desses, vamos dizer assim, com essa figura maligna. E ele aparece na frente da pessoa e a pessoa pega a Bíblia e começa a mostrar ele. Ele diz: não tem problema nenhum, não é uma arma dessa forma. Se você não conhecer, não vai adiantar de nada. E isso é válido para a nossa vida, diante do diabo, diante de tantas e tantas coisas. Se de fato não conhecermos, não terá muita validade em nossas vidas. Porque aqui, quando ele continua, ele vai trazer esse alerta também. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, a incircuncisão observa os preceitos da lei. Não será essa incircuncisão considerada circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Aqui ele está trazendo um alerta aqui para um povo judeu, que ele tinha aliança. A circuncisão era o símbolo da aliança que Deus fez com Abraão. Ele tinha a palavra de Deus, ele tinha o selo dessa aliança na vida dele, mas ele era um transgressor da lei. E todos esses símbolos externos não serviam de nada se ele era um transgressor da lei. E pior ainda, ele vai dizer que aquele que não era circunciso, que não fazia parte da aliança, que pratica as obras que a aliança preceitua, vai julgar os que estavam debaixo da aliança. Porque estão fazendo o correto e eles mesmos julgam e por sua própria vida condenam aqueles que participam da aliança e não a colocam em prática.
Eu diria que é como se estivéssemos aqui, trazendo para o nosso mundo, e está aqui a gente agora, e muitas vezes está um irmão aqui levantando a mão, a maior alegria, a manifestação, e aí ele olha para o irmão que está lá na dele, orando ou louvando da forma dele, e começa a julgar. E muitas vezes ele acha que por muito se expressar, por muito mostrar sinais exteriores, ele vai ser melhor que o outro, quando na verdade isso não vai contar muito. Faz parte, mas não é o essencial, não é o que vai mostrar de fato que aquela pessoa é de Deus, que ela realmente mudou. Porque ele continua dizendo: porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos seres humanos, mas de Deus. Essa mudança, essa ação que temos que ter, que vamos expressar, tem que vir de dentro para fora. É uma mudança primeiro interna e depois exterior. E não simplesmente como aconteceu aqui, esses irmãos estavam expressando de forma exterior. Muitas vezes só porque estavam vendo os outros fazerem. Muitas vezes para aparecer com o grupo. Mas que no final das contas era só aparência. Só aparência. Que ele vai trazer a verdadeira mudança, essa circuncisão do coração. Pelo Espírito, é o Espírito quem faz essa obra nas nossas vidas. Através do poder de Deus em nossa vida. Aqui nesse capítulo 2 eu tirei algumas verdades para mim. E eu diria que não foi um dos mais fáceis, porque de fato ele nos confronta. Quantas e quantas vezes nós não estamos com aquele pensamento, querendo muitas vezes sair, ser expresso, de julgar ao nosso irmão, de estar mostrando algum erro dele, e daqui a pouco nos vemos fazendo a mesma coisa, ou até pior. Quantas e quantas vezes nós não praticamos essas coisas? Será que de fato será que de fato se você quiser fazer essa reflexão, estamos de fato rendidos à palavra de Deus, tendo ela como guia da nossa vida? Como estamos interagindo com essa revelação que Deus nos deu, com essa oportunidade ímpar que Ele tem nos dado, de conhecer a verdade dEle, de conhecer a vontade dEle, através da Sua palavra, quando tantos e tantos outros povos não têm essa oportunidade que nós temos? Será que temos aproveitado essa oportunidade em nossas mãos? Será que estamos tendo o devido cuidado com essas armadilhas que muitas vezes são colocadas, de nos acharmos melhores do que os outros, de nos tornarmos presunçosos, conhecedores da palavra, conhecedores da vontade de Deus apenas por aparência, sem de fato estarmos colocando ela em prática? E outro ponto é: será que estamos de fato nos rendendo ao Espírito Santo para que essa mudança ocorra na nossa vida? Para que possamos experimentar essa glória, essa honra e essa paz que vem da parte de Deus? Possamos estar refletindo sobre essas coisas e possamos ter esse cuidado na nossa vida.
Porque se de fato nós queremos fazer a vontade de Deus, nós temos que nadar contra a corrente do mundo. Se estamos indo muito igual ao mundo, é hora de nos preocuparmos. Porque ele não vai levar, não é o rio de Deus que leva para o trono de Deus, que sai do trono de Deus. E temos que ficar alerta. Amém? Convidar você a ficar de pé. Fazemos oração. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de conhecermos a Tua vontade de forma tão clara. E pedir, Pai, a ajuda do Teu Espírito Santo para que de fato possamos colocar em prática em nossas vidas, sem sermos hipócritas, Senhor. Sem estar como o próprio Senhor Jesus denuncia, como aquele que olha o cisco no olho do irmão, mas esquece de perceber a trave que está na sua vista. Que possamos até ajudar o nosso irmão, mas depois de estarmos prontos, de termos tirado essa trave dos nossos olhos. Nos ajuda, Senhor, porque a nossa natureza, Senhor, o mundo, o próprio diabo está aí para tentar nos empurrar contra a Tua vontade, a fazermos o que é contrário ao Teu querer. Nos ajuda a estarmos de ato vigilante, sabendo que estamos em uma guerra constante. Que se vacilarmos iremos cair, Senhor. A estarmos alertas porque não queremos passar por essa tribulação, por estarmos debaixo da ira. E com o espírito, com a alma angustiados, nós queremos experimentar essa Tua paz que excede a todo o entendimento. Nós queremos de fato, Senhor, glorificar o Teu nome, louvar o Teu nome, e em consequência, como Tu mesmo prometes, receber isso também, Senhor. Por isso eu te peço que isso de fato, que essa Tua vontade, que a Tua lei esteja gravada no nosso coração e que consigamos colocar em prática, que ela de fato seja uma verdade e uma verdade em nossas vidas. Que essa mudança, Pai, realmente ocorra em cada um de nós, que possamos expressar esses frutos que vêm de